Olá, pessoas. Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né? Um forte abraço a todos, muita paz para todos nós, muita alegria, muita fé, né? Vamos, pelo menos é o que devemos cultivar, né? Dia após dia na nossa caminhada espiritual, né? Esse aqui é um quadro fixo do canal Raciocínios Espírita, é o Divagações, né? O de número 15, no qual é o quadro onde eu falo de temas assim mais gerais, talvez assim, podia-se dizer mais aleatórios, mas não importantes, né? Não são temas doutrinários específicos, e grande parte das vezes tem mais a ver com o nosso comportamento perante a doutrina ou a casa espírita e vice-versa, né? E o que me traz nesse, né, 15º Divagação é um assunto que não é novo, né? Que já, inclusive aqui no canal Raciocínios Espíritas tem vídeo de Flávio falando sobre isso, né? Sempre se fala sobre esse assunto, sobre a questão de dormir no centro espírita, dormir durante uma atividade espírita. Tem gente que fala, mas será que isso é bom? Será que isso deve? Será que não deve? E tudo mais, né? Normalmente se responde, né, que dormir durante uma atividade, né, tem até argumentações de que pode ser um processo obsessivo, né? Tem essa argumentação, mas essa argumentação ela é baseada em textos realmente sobre o assunto de Joana de Ângeles e de Emmanuel. Eu não lembro exatamente, especificamente que texto, de que livro, né? Se fala sobre isso, mas Joana fala assim que quando a gente dorme no centro espírita, durante uma palestra, por exemplo, a gente dorme e não consegue se manter acordado, pode ser sim uma injunção obsessiva, né? A gente está passando por um processo obsessivo e normalmente o espírito obsessor não quer que a gente cresça, que a gente se aprimore, né? Para continuar, né, nos perseguindo, continuar nos sugando a nossa energia, né? Cada processo obsessivo é um, né? Mas assim, falando genericamente, né? Então, pode haver sim uma injunção obsessiva que faça a gente dormir durante a atividade no centro, né? Emmanuel também tem textos falando sobre isso. Eu lembro especificamente Emmanuel, Joana, André Luiz eu não lembro se fala sobre isso não, mas deve falar, né? É um assunto que volta e meia volta à baila, né? É um assunto que se pergunta sempre no centro e que, como eu disse, tem vídeo já aqui sobre isso. Mas por que eu quis fazer um divagações sobre isso? Por que eu fiquei divagando sobre isso, já que é um assunto bem falado? Porque, por exemplo, eu sou um dos, né, que já peguei no sono em atividades no centro, né? E eu fico pensando, será que é sempre assim? É processo obsessivo? Ah, fulano dormiu no centro, tá obsediado. Isso é obsessão, o obsessor ou obsessores está colocando ele para dormir, né? Já virou até um estereótipo. E não é bem assim. Vou separar aqui duas atividades distintas do centro, né? A doutrinária, que é uma palestra, né? Que é a palestra que a gente assiste a palestra, o palestrante faz a prece, depois tem um passe e tudo mais, né? Alguns centros não tem passe depois da doutrinária, outros têm, né? Mas a maioria tem, né? E o trabalho mediúnico, da sala mediúnica, onde dá a comunicação com os espíritos desencarnados, né? Vamos botar duas dessas situações. Por exemplo, pegando uma situação pessoal minha. Teve um período, né, que eu estava indo para o centro espírita, eu lembro que a palestra que eu assistia era na terça-feira, né? E aconteceu de um período realmente eu não consegui ficar acordado nas palestras. Quando começava na metade, eu começava a cochilar, começava a bater o olho. Aí eu acabei por ver uma vez uma preleção de Divaldo Franco que disse assim, Divaldo Franco disse, se você não está conseguindo ficar acordado durante a palestra, levante, dê uma caminhada, né? Levante, fique lá no fundo. Se tiver uma água próxima para você beber, você bebe, tal. Tente espantar o sono. Porque muitas vezes, gente, é sono mesmo. Esse período que eu dormia nas palestras era um período realmente cansativo meu. Eu acordava muito cedo, antes das 5 da manhã, né, e trabalhava o dia inteiro. E normalmente do trabalho eu ia para o centro espírita. Ia para o centro espírita nessa terça-feira, fazia o trabalho mediúnico, ainda fazia o trabalho mediúnico, aí depois ia assistir a palestra. Acho que as minhas últimas energias eu colocava toda no trabalho mediúnico, né? Não é que o trabalho mediúnico sugar a minha energia, não existe, não. O trabalho mediúnico correto, sério, não faz isso não. Mas vai ser minhas energias de disposição pessoal mesmo, acho que eu acabava por consumi-las todas na mediúnica e acho que eu não conseguia ficar acordado depois na doutrinária. Mas era cansaço mesmo, né? Era cansaço, que foi uma
fase, esse período foi uma fase muito cansativa, que além de eu acordar muito cedo, eu sempre acordo cedo, né? Quando está trabalhando, a gente sempre acorda cedo. Mas era um período em que o trabalho estava cobrando a mais do que o normal, né? Tem períodos realmente do meu emprego, estou falando especificamente, era um emprego anterior, eu não estou mais nesse trabalho, mas esse trabalho que eu especificamente tinha períodos que ele cobrava mais, né? E consequentemente eu ficava mais cansativo. E realmente era cansaço. Óbvio que pode ser também as duas coisas. Eu estava realmente o cansaço e algum espírito aproveitador se aproveitar e dar mais um empurrãozinho para eu desfalecer totalmente e não prestar atenção. Pode ser a soma das duas coisas, né? Eu realmente estar muito cansado e algum espírito que não gosta de mim, né? Por todos os motivos do mundo que ele possa ter, dar mais um empurrãozinho para o meu desfalecimento, eu não conseguir me concentrar, né, na palestra, no estudo espírita e acabar por dormir. Mas o viés primeiro era o cansaço. Não era porque eu estava no processo obsessivo ou estava desinteressado, muito pelo contrário. Às vezes tinham palestras de palestrantes que eu gosto muito, muito boas, e que quando eu não conseguia ficar acordado, eu ficava muito chateado. Eu comecei depois a fazer o que Divaldo Franco disse, levantava, dava uma volta, e na maioria das vezes eu conseguia me manter acordado, depois sentava, conseguia me manter acordado, mas tinha dias que eu estava tão cansado que mesmo em pé o sono era tanto que eu não conseguia me concentrar na palestra, mesmo me mantendo fisicamente acordado, né? Porque o cansaço estava demais, né? E aí nesse momento, além do cansaço, podia ter uma contribuiçãozinha de algum espírito que não queria que eu assistisse, pode ser, não vou afirmar, né? Mas pode ser também, mas o cansaço era tão grande que não dá conseguir assistir. Então o que é que eu fiz? Eu, nesses dias que eu via que eu me estava cansado, eu não ia, né? Eu não ia, não dá, porque eu acho deselegante ficar cochilando na frente do palestrante. Eu acho de extrema deselegância isso, né? Então, assim, eu ia para o trabalho mediúnico, depois terminava, eu falava, olha, realmente eu vou embora, estou muito cansado, e ia embora para casa. Às vezes até acontecia de eu estar tão cansado de não ir nem para o trabalho mediúnico, né? Nesses períodos específicos, né? Então, assim, eu entendo que se realmente a pessoa está com muito cansaço, porque eu já vi, eu estou falando da minha experiência, mas eu sei de experiências de outras pessoas nesse sentido, que querem ver a palestra, querem... Muitas vezes tem gente que cochila até em grupo de estudo, né? Pô, um grupo de pessoas aqui sentado ao redor e gente que não consegue de tão cansada que está, ou possivelmente também um processo obsessivo, ou as duas coisas, né? Como disse, juntando as duas coisas. Já aconteceu uma vez só que eu lembro de eu cochilar em um grupo de estudo, mas que realmente foi um momento também daqueles de muito cansaço, eu bati o olho, que é mais difícil, né? Porque já que o grupo de estudo é mais um debate, né? Mas já aconteceu, mas aí é cansaço mesmo, gente. Muitas vezes é cansaço, não é obsessão não. Ainda que haja uma obsessão que dê mais um empurrãozinho, é cansaço, né? Nós estamos aí realmente assim, nos condenar por causa disso, né? Então eu vejo outras pessoas passarem pela mesma situação, né? Aí, quer dizer, para mim, o recomendar foi o que eu fiz, é que eu tomei minha decisão. Nesse dia que eu me sinta nesse extremo cansaço, eu não ir, não ficar para palestra, não ir. Quer dizer, eu acho assim mais útil, porque eu estando lá, não vou estar, né? Eu não vou conseguir me concentrar. Então é melhor ir para casa, descansar, tal, e outro dia corretamente, né? Veja que é um caso específico. Agora, tendo o cuidado de não transformar isso num hábito, porque aí tem um perigo. Eu podia dizer assim, eu não vou hoje que eu estou cansado, aí depois na semana seguinte estou cansado, mas não estou tanto. Mas estou cansado, não vou hoje também não. Aí não vou mais nessa. Aí é um perigo. Aí realmente, além da minha preguiça estar se instalando, aí também é um plug maravilhoso para um processo obsessivo também. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que seja uma eventualidade a gente não ir para o centro por questão de cansaço, mas que a gente não transforme isso numa rotina, né? Porque muita gente pode fazer isso, né? Não, eu não vou hoje, estou muito cansado, senão eu vou dormir mesmo na palestra, mas aí fazer disso uma rotina, qualquer cansaçozinho que tenha, a pessoa não vai.
Então, né, não foi isso que eu fiz, né? Eu realmente tinha dias específicos, hoje não dá, mas era coisa pontual, né? Foram poucas vezes que eu fiz isso. E às vezes que eu ia, mesmo estando cansado e com sono, eu fazia o que Divaldo Franco recomendou. Eu levantava, andava, bebia uma água, fizeram até um café. Falei, ó, que ótima ideia, deixa um cafezinho aqui, pronto, um cafezinho, né? Falar em café é sempre bom para manter a gente acordado, né? Ajuda, vamos dizer assim, né? Tem gente que não gosta de café, fazer o quê? Nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo é espírito superior, não gosta de café? É isso aí. Bem, então essa é a questão, né, da mais específica da palestra ou grupo de estudo, né? Que a gente se realmente o cansaço for demais, tanto que não se transforma isso num hábito, né? A gente pode ser o caso até de não ir para realmente não ficar passando essa vexação de ficar dormindo, mas quando for uma coisa pontual, né, transformar isso num hábito. O bom mesmo é que a gente se esforce para ficar acordado, que a gente vá à casa espírita, que a gente lave o rosto, que a gente beba uma água, beba um café, quem gosta, como eu, e se esforce para estar, para assistir a palestra, para participar do grupo de estudo. Isso é que é o ideal. Bom, no trabalho mediúnico, eu olhei assim que eu estou vendo o tempo. Bom, no trabalho mediúnico já é outra questão, né? No trabalho mediúnico não se deve dormir mesmo, né? Porque assim, o que se argumenta é que se a gente dormir no trabalho mediúnico, a gente fica à mercê de certas energias. Porque, por exemplo, a gente tem um trabalho de desobsessão, né? Então estamos ali no atendimento a espíritos sofredores, obsessores, raivosos, tal. Então não é bom, nós temos que estar vigilantes. Vigilantes, né? A pessoa diz, não, mas a pessoa às vezes dormindo quer estar desdobrando. Tá vendo as coisas fora do corpo. Não, Vata, não é assim não, gente, não é assim. Voltando ainda à questão da palestra, eu esqueci de falar essa coisa específica. Tem gente que diz assim, a pessoa está dormindo, mas a pessoa saiu do corpo, mas está assistindo a palestra desdobrado. Não é bem assim não. Se fosse real, a pessoa lembraria da palestra. Mas lembra por intuição. E o que é que você intui sobre a palestra? Meio que você não lembre. Não é assim. Quando a pessoa dorme, a pessoa voa o pensamento para longe, gente. Porque a mediunidade que a pessoa tem de desdobrar, ela é consciente. A pessoa até amortece o corpo, o espírito se afasta, mas mantém a consciência. Entendeu? Se alguém ir lá e tocar nele, ele volta e abre o olho na hora. Não é uma coisa assim de dormir e apagar. Não é uma coisa inconsciente, não. Né? E isso é uma coisa muito específica, né? Muito específica, que normalmente não acontece em trabalhos doutrinários, né? Em palestra doutrinária, nem em grupo de estudo. Normalmente não sei em situações especiais. Ok? Bom, então não tem essa desculpa, tá assistindo desdobrado. Pelo amor de Deus, isso chega a ser até quase uma piada espírita, né? E não tá, agora voltando, que eu tinha escrito essa parte. O trabalho mediúnico, né? O trabalho mediúnico não se deve dormir, porque a gente pode ficar, como eu disse assim, o trabalho mediúnico de desobsessão, né? Socorro aos espíritos sofredores, obsessores e tudo mais, né? Então a gente tem que estar vigilante nesse tipo de trabalho. Então quando a gente dorme, a gente fica vigilante. Como eu disse, mas e o desdobramento? Sim, tem um médium que faz o desdobramento, mas como eu disse, o médium se mantém consciente. Não é que ele dorme e apaga, não. O corpo dele entorpece, mas ele se afasta do corpo, mas se mantém consciente, ele está ali vigilante. Ele não está inconsciente. É diferente do sono normal, que a pessoa dorme e dorme. Fica inconsciente. O espírito pode até se afastar do corpo, mas não é um afastamento assim de estar ligado ali no trabalho, né? Não é necessariamente assim, a não ser que seja uma situação muito especial de médios sonâmbulos inconscientes, né? Mas é uma situação específica que se sabe o que é. Esse médium, ele é assim. Pronto. Mas não é o caso de para todos. Na mediúnica nós temos que estar conscientes, acordados, né? A maioria, inclusive, dos médios, hoje em dia, muito raro um médium inconsciente, a maioria são médios conscientes, né? O médio inconsciente hoje é muito raro, mas quando tem é aquela pessoa específica, não é? Quer dizer, não é para se dormir num trabalho mediúnico, né? Então, quando eu estou a mesma situação, né, que eu falei da doutrinária, eu estou muito cansado. Sabe que isso foi uma pergunta até de um grande amigo meu, inclusive desencarnou,
No ano passado, meu amigo Tião, eu frequentei uma mediúnica com ele há muitos anos atrás, quando ele ainda morava em Salvador, né? E ele tinha um trabalho assim muito cansativo. Realmente, tinha dias que ele trabalhava até de madrugada, porque era chamar ele pro celular, ele tinha que ir. Então era muito cansativo. Então, às vezes, ele chegava lá no trabalho mediúnico e dormia, né? E não se deve. E isso incomodava ele, porque ele era uma pessoa séria com relação ao trabalho espírita. Então, numa reunião com um grupo mediúnico, ele perguntou ao coordenador: olha, é porque, infelizmente, né, é, eu tenho esse cansaço, será que eu devo continuar vindo para a mediúnica? Essa é a pergunta. Né? Porque realmente o coordenador falou para ele: ó, Tião, tá vendo que o seu caso é cansaço, né? Não é obsessão. Não tem sinais. Não obsessão, obsediado todos nós somos, né? Mas não havia uma obsessão específica de fazer ele dormir. O caso dele era cansaço mesmo, estava na cara. Né, que ele chegava lá e não conseguia ficar acordado da mediúnica. Mas ele aí fez a pergunta: então eu devo vir para a mediúnica mesmo assim? Isso é uma pergunta delicada, né? Porque como a doutrinária, o grupo de estudo é um trabalho mais livre, é um tipo de resposta, mas a mediúnica, que é um trabalho mais compromissado, né? Como é que o coordenador vai dizer? Não venha para o trabalho mediúnico, né? Como é que vai dizer isso para o trabalhador? Não venha para o trabalho mediúnico. É uma coisa complicada, né? Mas há situações que realmente a pessoa deve se afastar, sim. E foi o que ele fez. Nos dias em que ele realmente tinha uma demanda pesada de trabalho, como acontecia, ele simplesmente não ia no trabalho. E havia sim a compreensão da direção, com certeza a compreensão da direção espiritual também, porque ele não podia estar lá dormindo, e ele realmente não conseguia, né, por causa do extremo cansaço. Então a questão é essa, gente: se a gente também participa de um trabalho mediúnico e nosso cansaço é extremo em função de algum trabalho, seja profissional, seja em qualquer área, né, a gente esteja tendo uma rotina estafante e por conta disso não devemos, a gente acaba não conseguindo ficar acordado num trabalho mediúnico, é melhor não ir. É melhor dar um tempo, né? Quando passar essa fase e tal, aí volta. Porque você não está abandonando por leviandade, né? Não está deixando para lá. É uma questão realmente que está, naquele momento, além do nosso controle, né? Então é melhor até que não vá do que ir e ficar dormindo. Porque se você está dormindo por cansaço. Se você ficar dormindo na mediúnica, aí pode se criar um processo obsessivo. É além do cansaço, cria-se também um processo obsessivo. Ah, Dib, mas a espiritualidade superior não protege? Protege, até certo ponto. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A nossa mente se liga com aqueles que se nos afinizam. E nós não somos espíritos bonzinhos ainda. Infelizmente, muitas vezes, nos afinizamos com espíritos inferiores, por causa ainda da nossa inferioridade. E se a gente se afiniza e vai num trabalho mediúnico e dorme, né, a gente pode ficar à mercê, possivelmente, eu não digo com certeza, mas possivelmente há a possibilidade de a gente ficar à mercê de injunções obsessivas desses espíritos, né, desses espíritos perturbados, né, a se aproveitar da situação, daquele nosso cansaço que a gente está dormindo e nos ligar a gente mentalmente de uma forma mais direta. É por isso, mesmo com a proteção dos espíritos superiores, isso pode acontecer, né, por causa das nossas questões íntimas. Então é bom evitar, se realmente tiver com sono atroz por causa de cansaço e não conseguir ficar acordado no trabalho mediúnico, é melhor não ir do que ir e dormir e poder passar por uma situação dessa, né, de injunção obsessiva, não é certeza, mas é uma possibilidade. É melhor não arriscar, né? E aí acabou que esse meu amigo Tião, depois passou essa fase mais pesada no trabalho, aí ele voltou normalmente à mediúnica e ficava acordado, ficava consciente, voltou, né? Então, assim, são momentos, são fases, né? Todos nós temos fases mais cansativas, menos cansativas e tudo mais, né? Porque no trabalho mediúnico a gente não pode levantar e ficar rodando, né? Quem fica andando no trabalho mediúnico é o doutrinador, né? Que vai fazer os atendimentos. Mas fora isso, os outros devem permanecer sentados, vibrando, né? E os médios concentrados para dar a comunicação mediúnica dos espíritos, né? Não é como na palestra que pode levantar e ficar andando. Então, já é uma questão diferente, né? Requer mais recolhimento. Então, é bom que a gente não esteja esgotado a ponto de dormir. Mas também digo a mesma coisa que eu disse com o trabalho doutrinário, né? Tanto a palestra quanto o grupo de estudo, né? Também não vamos fazer disso um hábito.
Pode acordar, essa semana realmente estou muito esgotado, eu não vou, com certeza eu vou dormir. Aí você não vai. Mas não vá toda semana por deixar de ir toda semana no trabalho mediúnico, que é um compromisso, por causa de qualquer cansaço, né? Cansaço normal, né? Cansaço normal que a gente pode chegar, mesma coisa, lavar um rosto, tomar um café, tomar um banho frio e ir fazer o nosso trabalho. Porque se a gente for depender de ficar plenamente descansado para fazer um trabalho mediúnico, a gente não faz nunca, né? Porque todos nós somos trabalhadores, todos nós trabalhamos para nos sustentar, sustentar nossas famílias, né? Ninguém está aí, né, em berço esplêndido, né? Então, se a gente pegar qualquer cansaço como desculpa para não ir, porque pode ser que eu durma, aí não. Aí você está não cumprindo com seu compromisso e abrindo, com certeza, a brecha para processo obsessivo. O obsessor vai lá, realmente não vá não, não vá não. Quer dizer, ele só dá mais um empurrão. A decisão foi sua, a decisão de não fazer o correto. Não vá não, tal, não vá mesmo não. Aí o obsessor vai lá e se aproveita, né? Então, não é por qualquer cansaço, mas quando é um cansaço extremo, como esse exemplo desse amigo, né, meu amigo Tião, que eu citei aqui, aí sim, aí é bom que deixe de ir, e aí depois veja na semana seguinte, aí tá normal, não tô com aquele cansaço, aí vai, né, e tô com cansaço normal hoje, dá para eu ir, aí vai, faz o trabalho mediúnico normal, sem dormir, tudo bem, né, mas assim, o bom é que se evite, né, situações que compliquem, né, a gente tem que procurar sempre soluções, né? E nos compenetrar da importância do que a gente faz na casa espírita, né? Tanto nos trabalhos mediúnicos, tanto nos trabalhos doutrinários, grupo de estudo, nos trabalhos de evangelização, evangelização de crianças, de jovens. É importante que nós temos que estar atentos, lúcidos, acordados para fazer bem a nossa tarefa, fazer o melhor possível. Isso requer que estejamos lúcidos, acordados, ou melhor, o nome, estejamos despertos. É importante estarmos despertos para qualquer atividade que a gente faça na casa espírita e qualquer lugar. Imagine a gente chegar no trabalho, nosso trabalho profissional, dormindo, né? É complicado. Nesse trabalho, aí que a gente tem que dar um jeito de ficar acordado mesmo, né? Aí haja café, haja água fria, para a gente poder dar seguimento. Ok, gente? Então eu espero que essas colocações aqui, né, essas divagações que eu fiz aqui, tenham ajudado um pouco mais nessa questão do sono, né, relacionado à casa espírita, que é uma coisa que acontece com todo mundo, ok? Então cada um sabe das suas dificuldades. Eu citei o meu exemplo e citei o exemplo de um grande amigo, né, em duas situações diferentes. Mas eu sei que esses exemplos são exemplos parecidos de muitas pessoas, mas que cada um tome a sua decisão de acordo com as suas disposições íntimas, né? Ninguém vai tomar uma decisão copiando a minha atitude ou copiando a atitude do amigo Tião, não. Eu acho que o que eu dei aqui foi referências, referências sólidas, referências verdadeiras, mas que cada um tenha consigo, em sua consciência, fazer o melhor, né? O melhor que seja melhor para si, que seja o melhor para o trabalho da casa, né? Que seja o melhor para todo mundo, né? Que realmente tome-se uma atitude útil, uma atitude realmente produtiva, né? E que de preferência estejamos, quando estivermos no centro, que estejamos despertos, ok, gente? E aqui vou encerrando mais um Divagações, né? Obrigado a todos que chegaram aqui até o final, né? Espero que tenha sido útil. Quem gostou aí, dá uma curtida, curte o vídeo, se inscreva no canal Raciocínios Espíritas, quem não se inscreveu ainda, compartilhe, né? Compartilhe os vídeos que temos aqui no canal, vídeos assim muito bons, né? Muito bons, né? Sei que eu não estou falando mentira. E sigam as mídias do Raciocínios Espírita. Tem Raciocínios Espírita no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Então a todos aí um grande abraço e fiquem com Deus e até o próximo.